A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 30. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. O capítulo de ontem terminou com Paulo recebendo a permissão para falar, mesmo depois de ter sido espancado, agarrado, arrastado pela multidão, pelos judeus. Ele agora fala, se dirige ao povo na língua hebraica. Ele fala em hebraico. E ele deixa bem claro que o que ele vai dizer é a sua defesa. Então, a minha defesa é em hebraico, quer dizer, eu sou judeu, eu sou irmão de vocês. Essa, vamos dizer, seria a primeira conotação, a primeira percepção, a primeira impressão que a multidão vai ter. Ué, ele está falando em hebraico. Ele não está falando em grego, ele está falando em hebraico, na língua hebraica. E por isso houve mais silêncio ainda. Vamos prestar atenção. E o que Paulo disse? Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. Qual cidade? Em Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, que nós já estudamos, né, sobre Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Então Paulo deixa bem claro, falando em língua hebraica, de que ele é um judeu, e ele é um judeu zeloso, um judeu que foi instruído aos pés de Gamaliel, um mestre respeitadíssimo, que inclusive a gente estudou no capítulo 5, o parecer de Gamaliel. Se isso é de Deus, nós não podemos ser encontrados lutando contra Deus, né? E se não é de Deus, isso vai cair, vai desmanchar, vai acabar, como tantos outros movimentos. Foi mais ou menos isso que Gamaliel falou. E aqui Paulo está falando que ele foi um perseguidor da igreja. E como que ele explica isso? Persegui este caminho. E a palavra caminho está com letra maiúscula. Lembra que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Paulo, quando ele diz que ele foi um perseguidor do caminho, quer dizer que ele foi um perseguidor de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, dos cristãos. 6. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então Paulo fez sinal, pediu permissão para falar, falou em língua hebraica, se apresentou como judeu
E agora ele está pregando o evangelho para essa multidão. Ele está contando a sua conversão. Ele está contando como que ele encontrou o Senhor Jesus. Ele conta o que aconteceu com ele na estrada para Damasco, que uma luz, uma grande luz do céu brilhou. E uma voz falou com ele e disse: eu sou Jesus. 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então, Paulo está contando a sua conversão. Ele está dando testemunho do que Jesus fez com ele. Ele ficou cego e ele não chegaria a Damasco sem que as pessoas que estivessem com ele o guiassem. Então, ele tem testemunhas do que aconteceu. E agora, ele está dando testemunho, como cada um de nós, quando encontra o Senhor Jesus. Como que o Senhor Jesus te encontrou? Como que tu te salvou? Como que o evangelho chegou a ti? Como que tu te arrependeu? Como tu te converteu? Né? Como tu foi salvo? Ou como tu foi salva? Então aqui Paulo está fazendo exatamente isso. Está testemunhando a salvação em Cristo Jesus. 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo o bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo é com letra maiúscula, é Jesus, e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Então a gente já sabe, que a gente já leu essa história, né? O relato da conversão de Paulo. Ananias, um homem de Deus, um servo do Senhor, um cristão piedoso, foi orar por Paulo e foi, assim, apresentar Paulo para os irmãos, né? Conduzir Paulo, ajudar Paulo. E Paulo vai ser, vamos dizer assim, junto com a conversão, ele já é comissionado, ele já é chamado, ele é enviado, não sei se seria a palavra neste momento, como testemunha. Tipo assim, já é convocado como testemunha. Tu é salvo e na sequência ele já sabe que ele vai ter que servir a Deus como testemunha. Que ele vai ser perseguido, que ele vai sofrer pelo nome de Jesus. Ele vai ser perseguido como ele perseguia. E ele vai testemunhar do Senhor Jesus para grandes e pequenos. Você terá de ser testemunha de Jesus, né? Do justo, diante de todos. 16. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então ele recebe uma ordem atrás da outra. Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invoca o nome dele. Então assim, Paulo recebeu o combo completo, porque muitas pessoas se convertem, começam a ler a Bíblia, começam a ir na igreja, começam a orar, começam a ter
um conhecimento, são bebês na fé, estão engatinhando, estão aprendendo a dar os primeiros passos. Paulo não. Por quê? Porque Paulo, ele estava num nível elevado como judeu. Ele era extremamente zeloso. Ele diz que ele era fariseu dos fariseus. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, a gente fala assim que ele era pós-graduado, né? Ele era mestre, ele era doutor, ele tinha pós-doutorado, ele era o cara, dá para entender? Só que ele estava fazendo tudo isso pelo zelo e o amor que ele tinha a Deus. E ele acreditava que tudo que ele fazia pelo judaísmo, vamos dizer assim, pela lei, pelos profetas, por Moisés, ele estava dessa forma agradando a Deus. Então, quando ele se converte e ele entende que toda a lei e os profetas se cumprem em Jesus, ele já está lá em cima, entendeu? E ele já passa a testemunhar, a anunciar, a pregar. Por isso que eu entendo esse levante-se, tipo assim, tu não tem tempo para perder. Receba o batismo, lave os seus pecados e invoque o nome dele. É tudo muito rápido. E aqui é o próprio Paulo que está dizendo. Levante-se, né? Tu vai ser batizado, te levanta, tu vai ser batizado, vai ser perdoado e tu vai viver pelo nome do Senhor Jesus. E tu vai levar esse nome para onde quer que tu for. Para onde tu for, tu vai falar, tu vai pregar, tu vai anunciar o nome do Senhor Jesus. 17. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Paulo foi comissionado, convocado, enviado aos gentios. E aqui eu acho tão lindo, né? Porque ele confessa seus pecados, como se Jesus não soubesse, né? Ele deixa bem claro, né? Tipo assim, eu não tô te enganando, Jesus. Olha, tu tá pensando que eu sou isso, que eu não... Mas o que eu sou é um perseguidor. E ele conta tudo o que ele fez, né? Porque ele fez na ignorância. Ele fez no zelo. Ele fez acreditando que assim ele estava agradando a Deus, né? E agora ele vai pregar aos gentios. Ele está sendo enviado aos gentios. 22. Até este momento, a multidão ficou ouvindo. Mas, quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Por quê? Porque ir para os gentios, para um judeu zeloso, era imperdoável. Lembra? Não entra na casa do gentil, tu não come com o gentil, tu não prega pro gentil. O gentil tem que se converter ao judaísmo. O gentil tem que se circuncidar. Quer dizer, a lógica do judeu era totalmente oposta. E aí o Senhor Jesus diz para Paulo: vai, eu vou te enviar aos gentios. E aí a multidão se ofendeu, a multidão queria matar Paulo. Mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Aí, para tirarmos assim a verdade, a confissão de Paulo, mandaram açoitá-lo. Então a ordem era açoitar Paulo.
25. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante. Ele disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Aí é o que eu digo para vocês. Me caiu os butiá do bolso. Eles se apavoraram agora. Imagina açoitar um cidadão romano sem o legítimo, verdadeiro, genuíno processo legal. Quer dizer, como que tu vai açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? E o direito romano é um dos direitos mais antigos do mundo e considerado um dos mais corretos, vamos dizer assim, né? Eles respeitavam o processo legal, eles permitiam o contraditório, a defesa, a acusação. Havia todo um trâmite que orgulhava, né? Que envaidecia os romanos por eles serem corretos. A gente vê todo aquele processo, né, de Pilatos, tudo aquilo que aconteceu ali, que era para ter libertado o Senhor Jesus, mas como os judeus tinham planos e por inveja tinham entregado Jesus, e sim, as profecias tinham que se cumprir, que Jesus tinha que ser pendurado no madeiro, foi Roma que executou, né? Mas a gente sabe que foi em vários momentos dito, mas não tem crime nenhum, ele é inocente. Vou acusar ele de quê? Né? E aqui tá bem claro. Agora, como é que tu vai açoitar um cidadão romano se ele nem foi condenado? Então, Paulo disse: eu sou judeu. Pediu para falar. Agora ele está dizendo: eu sou romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Na outra tradução dizia: pois eu tenho desde o meu nascimento. Paulo não era fácil. As respostas que Paulo dá mostram o quão, assim... Ai, como eu posso falar? Sabe assim, a pessoa que se acha autoridade, não deve nada para ninguém. A resposta que ele disse: pois eu a tenho de nascença. Eu tenho desde o meu nascimento. Tipo assim, ó, tu teve que gastar dinheiro. Eu não, eu já nasci em berço esplêndido, né? Mais ou menos isso. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. Porque vocês conseguem entender a gravidade disso? Então, aqueles que estavam açoitando um cidadão romano seriam penalizados com a própria morte. Então, eles não podiam. Lembra quando Moisés mata o egípcio e passa a ser perseguido? Então, não é algo assim que vai ser desconsiderado, que vai ficar elas por elas, não, sabe? Não vai ter impunidade. Ah, não dá nada. Não, aqui daria muita coisa, muitos problemas. Por isso, imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinham mandado amarrá-lo. Então, o comandante ficou com medo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Então, tu já sabe, quando o sinédrio se reúne, as coisas são diferentes, né? Porque eles justificam segundo a nossa lei.
segundo a tradição dos anciãos, segundo o que os fariseus, os saduceus e os sumos sacerdotes achavam.